A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, com muita alegria estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos a nossa revista Crescendo na Palavra, edição 69, onde as lições abordam a questão do culto. E nesta lição de número 4, nós iremos estudar sobre os dons espirituais no culto. Como se deve utilizar os dons espirituais no exercício do culto ao Senhor, conforme a palavra de Deus nos ensina. O texto em que iremos basear a nossa leitura bíblica congregacional é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 1 a 11, que você lerá para o estudo desta lição. Logo no início, na elucidação textual, o pastor Osíris, que escreveu esta lição, pastor de nossa igreja em Campos dos Goytacazes, deixa claro que a igreja de Corinto, como uma igreja que tinha todos os dons, nenhum dom faltava a essa igreja, recebeu esses dons para a edificação do povo, e que o Espírito Santo deu esses dons à igreja com uma intenção declarada, que era dotar os crentes com capacidades para poder exercer o ministério da obra do Senhor. Logo no primeiro tópico da nossa lição, nós iremos analisar o que aconteceu com a igreja nos seus primórdios, no derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, traz para nós esse ensinamento, e depois o livro de Atos, os desdobramentos da manifestação do Espírito através dos dons na vida da igreja. Os cristãos em Atos 2 falaram em idiomas que eles não tinham condições de falar, porque não sabiam esses idiomas, e naquele momento eles conseguiram falar das grandezas de Deus em idiomas totalmente desconhecidos por ele. E isso é importante ressaltar: idiomas, não eram línguas desconhecidas, mas idiomas falados por outras nações, conforme Atos 2, 1 a 12 nos ensina. Logo a seguir disso, houve a pregação de Pedro, e com a pregação de Pedro, 3.000 almas aproximadamente se renderam ao Senhor Jesus, como também parece-me uma expressão da graça de Deus nesse derramar do Espírito, da obra do Espírito, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo a seguir, a igreja do Senhor começa a vivenciar essa manifestação dos dons espirituais. Então nós vemos maravilhas sendo operadas por meio dos próprios apóstolos do Senhor Jesus, como em Atos 3, versículos 1 a 8, da nova geração de líderes que esses apóstolos levantaram, e a igreja levantou, como em Atos 6, versículo 8, e Atos 8, versículos 5 a 8, e também pela igreja no geral, os irmãos e irmãs sendo usados pelo Espírito Santo para realizar obras maravilhosas para a glória do nome de Deus Todo-Poderoso, como a gente pode ler em Atos 12, versículos 5 a 11. Então, realmente, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. Os líderes recebem o Espírito Santo, também os membros da igreja recebem o Espírito Santo, sem nenhuma acepção, para exercer aquilo que o Espírito Santo tem para fazer através de nós. Bom, na carta aos Coríntios, Paulo então traz algumas informações importantes para aquela igreja sobre os dons no culto. Essas informações deveriam ser assimiladas por aqueles irmãos e aplicadas no seu culto, no seu dia a dia como igreja do Senhor. E também, obviamente, porque está registrado na palavra de Deus como sendo inspirado pelo Espírito Santo, cabe a nós também aprender e praticar aquilo que a palavra ensina, para não deixar nenhum espaço vazio, sem o preenchimento da palavra de Deus. Por quê? Porque se nós não praticarmos o exercício dos dons espirituais a partir da palavra de Deus, esses exercícios, esse uso dos dons vai ser praticado de maneira fora da palavra de Deus. Esse vazio vai ser ocupado por alguma outra coisa, e isso é muito ruim, porque começa então a proliferar heresias, novas doutrinas aí de dons que sequer a Bíblia menciona,
mau uso dos dons espirituais, como profecia, línguas e por aí afora. Então nós precisamos de fato estar atentos ao que a Escritura diz, para que heresias não surjam e consequentemente surgem também seitas que se declaram conhecedoras de uma nova forma de manifestação ou qualquer coisa assim, e acabam desviando muitas pessoas da verdade do Evangelho. Isso é algo de fato muito importante para que a igreja de hoje aprenda com a igreja dos primórdios. E no ponto 2, nós iremos estudar sobre a posse dos dons espirituais na vida da igreja, né? Esses dons que são uma concessão divina, uma bênção, um presente de Deus, visando equipar a igreja para o serviço do Evangelho, para trabalhar no reino, para ganhar almas para Jesus e para edificar a igreja do Senhor, através do exercício dos dons. Então o Senhor deu a nós diversos dons, como a palavra da sabedoria, que é o dom que habilita o crente que o recebe a fazer uma avaliação criteriosa daquilo que a palavra de Deus ensina e aplicar essa revelação na vida da igreja, no cotidiano, através da sua fala. Isto pode ser utilizado na pregação, no ensino, também em conversas informais, porque o dom não tem necessariamente um contexto específico em que ele tem que se manifestar. Então a palavra da sabedoria é um dom que permite que a igreja seja edificada por meio da aplicação correta da revelação de Deus, dada àqueles que recebem esse dom por meio do seu Santo Espírito. Também o dom da palavra do conhecimento, que é uma forma em que aquele que recebe esse dom consegue elucidar as verdades bíblicas e trazer conhecimento de fatos através da revelação da palavra. Então a pessoa lê a palavra e compreende o presente, compreende fatos que estão acontecendo a partir da revelação da palavra. Ela tem um conhecimento dos dias sobre pessoas e fatos que lhe é dada pelo Espírito Santo por meio também da revelação da palavra de Deus. Ou seja, a partir daquilo que a palavra ensina, o Espírito Santo ministra o coração dessa pessoa, dizendo que aquela outra pessoa ou aquele fato tem uma ligação direta com aquele texto da palavra. Essa é a palavra do conhecimento. Outro dom muito importante para a igreja é o dom da fé, que é uma fé diferenciada, é uma capacitação especial para o serviço de Deus, levando esse que recebeu o dom do Senhor a crer de forma extraordinária na palavra de Deus, e principalmente no que se refere a milagres, curas e maravilhas, como podemos constatar em Marcos 11, 24 também. Os dons de cura, que não são dados a todos, embora todos devamos orar pela cura, alguns recebem dons de cura da parte de Deus e são usados poderosamente por Deus para curar enfermos. A operação de maravilhas ou milagres, que aí transcende tudo aquilo que é natural, né? Então, que supera a natureza, que vai além da natureza, manifestando o reino de Deus contra o adversário. Quando, por exemplo, uma condição irreversível se torna reversível por meio da oração da pessoa que recebeu esse dom de Deus. E o dom de maravilhas, por exemplo, no campo missionário, eu ouvi um testemunho há uns anos atrás de alguém que estava fazendo a obra do Senhor num lugar remoto e que o combustível do seu carro acabou. E essa pessoa orou ao Senhor e pediu ao Senhor que a levasse até o lugar. E logo que ela terminou essa oração, o Espírito Santo mandou que ele virasse a chave e o carro pegou. E ela conseguiu dirigir até o local onde tinha que ir. E quando estacionou o carro nesse lugar, o carro simplesmente morreu, desligou. E rodou alguns quilômetros sem combustível no tanque. Uma grande maravilha de Deus. Essa é uma das manifestações possíveis do dom de maravilha, como exemplo para os irmãos. Também o dom de profecia, que deve ser distinguido do dom ministerial com o mesmo nome, que é citado em Efésios 4, versículo 11. A profecia de Efésios 4, 11 é o dom ministerial, ou seja, é a profecia
por meio da palavra, né? Então, o profeta, por meio da palavra, aquele que exerce o dom ministerial da profecia, ele nunca terá novas revelações. Essa é uma expressão errada que alguns pregadores utilizam, dizem: irmãos, trago aqui uma nova revelação. Bom, nova revelação, de acordo com o que Paulo escreve em Gálatas 1:8, é anátema, ou seja, é maldita. Não há nova revelação, a revelação da Escritura está fechada, não há nova revelação. Então, o que há é explanação, é a elucidação da revelação dada pelo Senhor através da Escritura Sagrada. E isso sim os profetas de hoje fazem por meio do dom ministerial da profecia, que é chamado pregação, que expõe a palavra do Senhor. Bom, o dom de profecia de 1 Coríntios capítulo 12 é diferente. É um dom onde não há nenhum preparo prévio da pessoa, né, como um esboço, alguma coisa assim, como uma pregação, mas onde, por meio do Espírito Santo, essa pessoa emite uma palavra da parte do Senhor, totalmente fundamentada na Escritura, porque a profecia nunca estará fora da Escritura, com o propósito de consolar, edificar ou exortar o povo de Deus. Então, consolar, trazer conforto, né? Edificar, trazer ali o crescimento daquela pessoa que recebe a profecia, ou exortar, que é animar. Importante também, porque muitas pessoas interpretam equivocadamente a palavra exortar e entendem como chamar a atenção, né, e tal, e confundem a palavra exortar com admoestar. Admoestar é o chamar a atenção de alguém, repreender, corrigir por alguma coisa. Exortar é animar, é procurar levar ânimo às pessoas. E a profecia visa consolar, edificar e exortar segundo a vontade de Deus. Ainda continuando, também temos o dom de discernimento de espírito, que é uma capacitação que o Espírito Santo dá a algumas pessoas para identificar quem motiva aquilo que está acontecendo ou sendo falado na igreja. Se é o Espírito Santo mesmo, se é uma coisa motivada pela natureza humana, pela carne, ou se é alguma coisa até mesmo demoníaca. Então, a pessoa que tem o discernimento de espírito consegue perceber isso para poder direcionar e alertar a igreja quando fugir daquilo que procede do Espírito Santo. O dom de variedade de línguas é o dom mais visto e tido como, até por alguns, como comprovante do batismo com o Espírito Santo, mas biblicamente não há essa condição de que o dom de línguas é comprovante do batismo com o Espírito Santo, porque nós lemos em Atos 2 que os irmãos falaram em outras línguas, mas nós lemos, por exemplo, em Atos 19, na cidade de Éfeso, que as pessoas lá profetizaram quando foram batizados com o Espírito Santo. Então, é importante observar que em momentos diferentes, em locais diferentes, a manifestação do batismo foram também dons diferentes. O dom de variedade de línguas, ele permite 2 exercícios de línguas, né? Que é o exercício de outras línguas, conforme Atos 2, 4 a 6, em que os irmãos falaram em outras línguas, que são línguas que outras nações falam e que alguns de nós, pela capacitação do Espírito Santo, pode falar sem nunca ter estudado, tão somente pela capacitação do Espírito Santo e com propósitos evangelísticos com toda certeza. E o dom de línguas estranhas. É o mesmo dom, a variedade de línguas, mas pode ser em outras línguas ou em línguas estranhas, que é uma língua totalmente desconhecida por qualquer outro ser que não somente o Espírito Santo. Ou seja, as línguas estranhas são estranhas a todos. Nem os anjos entendem, nem os homens entendem. Muitas pessoas pensam que línguas estranhas são línguas dos anjos, outro equívoco, porque a Escritura diz aqui mesmo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, que quem fala em línguas fala somente a Deus. Ninguém mais compreende. Logo, se fosse a língua dos anjos, os anjos compreenderiam e, consequentemente, os demônios compreenderiam, porque os demônios são anjos, anjos caídos, mas são anjos. Então, é importante entender que línguas estranhas é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para a igreja,
a fim de que a igreja do Senhor ore acerca de coisas que ela nem sequer tem noção de que precisa e clame a Deus por essas coisas, e o Espírito Santo dirige a pessoa nessa oração de maneira que somente Deus entende e atende a oração dessa pessoa. É algo sobrenatural, totalmente sobrenatural. Esse exercício dos dons de língua na Bíblia é ensinado que no decorrer do culto ele deve ser usado entre eu e Deus, ou seja, eu não tenho por que falar em línguas num tom de voz audível a quem está ao meu entorno, se não há quem interprete, ou se eu mesmo não for interpretar, né? Se eu também não tenho a capacitação, o dom da interpretação de línguas. Então, se eu estiver só falando em línguas com Deus e não há quem interprete, então eu devo falar num tom em que somente eu e Deus possamos ouvir, digamos assim. Por isso, o último dom que vamos falar é o dom da interpretação de línguas. Esse dom de interpretação de línguas, ele também é muito necessário para que a igreja possa ser edificada por meio daqueles que falam em línguas e dos que interpretam. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes, possivelmente muitos de vocês já viram também. Uma pessoa fala em línguas estranhas, outra pessoa interpreta. Mas não é só assim que acontece. Também, quando a mesma pessoa fala em línguas estranhas e ela interpreta. Como isso acontece? Isso acontece quando a gente, por exemplo, chama de profecia. Olha, Deus usou um irmão, uma irmã em profecia. Como que foi? Aquela pessoa falava algumas palavras em línguas e depois falava em português. Falava em línguas, depois falava em português. Pois é, essa pessoa estava falando em línguas e interpretando. O dom de profecia puro, a profecia pura ali, o dom de profecia que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12, o profeta não fala em línguas. Ele se levanta e ele diz, assim diz o Senhor, e ele entrega a profecia. Já vi também esse dom ser manifesto na igreja, embora seja mais raro. E a segunda modalidade do exercício do dom de profecia é quando alguém fala em línguas e interpreta, e aquilo vira uma profecia. Então pode ser a mesma pessoa falando em línguas e interpretando, e aí ela está profetizando para a igreja, ou uma pessoa falando em línguas e outra interpretando. Logo, a combinação do dom de línguas com o dom de interpretação de línguas gera uma profecia, mas não é o dom de profecia em si, porque ele tem sua característica peculiar. Espero que tenha ficado claro. Caso contrário, você pode comentar aqui embaixo e a gente procura depois elucidar se houver necessidade então. E por fim, nosso tópico 3 vai falar sobre a igreja contemporânea, a necessidade da igreja se manter muito ligada à Bíblia, para evitar polarizações, exageros acerca do exercício dos dons espirituais. Também para que a igreja sempre tenha em mente que não há na Escritura um ensino claro, definitivo, de que os dons foram substituídos ou que eles perderam sua continuidade. Não há na Escritura esse ensino de maneira incisiva e clara, como argumentam alguns. E nós que cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, então temos a liberdade de exercê-los, porém, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Exercer os dons espirituais fora do que a palavra de Deus nos ensina não é sábio, não é edificante para a igreja. Logo, seguir o padrão de Deus é algo que sim redundará em grande benefício para o rebanho do Senhor. É, portanto, imprescindível que a igreja não abdique de buscar o Espírito Santo, porque, meus irmãos, algo do qual a igreja não pode viver sem é o Espírito Santo. Não há como viver sem o doce Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo em nós e operando em nós. A teologia do Espírito Santo precisa ser fortalecida na igreja. O Espírito Santo é Senhor da igreja, o Espírito Santo é Senhor das nossas mentes, o Espírito Santo é Senhor dos nossos lábios, e o Espírito Santo quer falar através de nós por meio da manifestação dos dons. Então abra o seu coração para que o Espírito Santo opere sim através da sua vida. Permita-se ser um instrumento de Deus
e abra-se para o exercício dos dons espirituais. Busque o revestimento de poder que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Busque esse revestimento, busque o falar em línguas, valorize e exercite biblicamente os dons na igreja, porque você será edificado, edificada, e a igreja será edificada através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todo o povo santo, em nome de Jesus, e até a próxima lição.